Puta merda. Olha que 50 centímetros é o cacete, meu. Hoje nós vamos conhecer um conceito muito polêmico e muito diferente de arma para defesa doméstica. Você já imaginou uma arma de CO2 capaz de defender uma casa? Ou na sua cabeça é só chumbo que funciona? É exatamente isso que nós vamos discutir hoje e conhecer também esse brinquedinho aqui, a Home Defense Pistol HDP.50. Uma pistola movida a gás, CO2. Bora lá? Essa daqui é a HDP.50. Essa é uma arma que foi projetada para você usar na defesa doméstica. E toda vez que a gente fala em defesa usando armas de CO2, automaticamente você vai lembrar das clássicas arminhas que você encontra em qualquer loja no Brasil, ok? Essas armas usam como propelente isso aqui, um pequeno cilindro de 12 gramas de gás carbônico. Esse gás carbônico vai fazer funcionar diversos mecanismos que a gente basicamente usa para se divertir, que são airsofts, aquelas armas de bolinha, enfim, praticamente tudo envolvendo armas que usa esse cilindro aqui é considerado bastante fraco e inadequado para defesa. Até várias discussões já surgiram que isso daqui não funciona. E em boa parte delas eu realmente concordo. Uma arma de CO2 não tem poder para parar um agressor, principalmente essas que vocês acham nas lojas normais. E aí aparece um bando de caras que diz que uma arma como essa daqui deve ser usada em home defense. Automaticamente o mimimi começa nesse ponto aqui. Por quê? Muita gente simplesmente, quando vai fazer um comentário, tira essa parte do nome do equipamento. O Home Defense para de funcionar. Como eles veem uma arma de mão, eles já começam a imaginar que ele vai meter isso daqui na cinta e sair num ambiente onde ele vai ter que possivelmente enfrentar um bandido cara a cara. Então já até começa errado por aí. A grande maioria dos vídeos que você vai assistir falando especificamente dessa arma vai dizer o seguinte: abandona isso e vai direto para o chumbo. É isso que você vai ouvir basicamente em quase todos os vídeos sobre esse tipo de equipamento. E eu quis testar esse equipamento porque muita gente aqui do canal perguntou para mim se valeria a pena, se é legal, se não é. Em parceria com a Venture Shop, a gente conseguiu o equipamento, conseguiu até um monte de munições especiais para poder mostrar para vocês aqui no canal se isso vale a pena ou não. Se esse é um conceito que é funcional ou não. Para isso, a gente vai ter que abrir a nossa mente e entender de fato o que essa arma faz. Então vamos até ela agora. E aqui está ela, é uma arma bastante leve para começar. Ela é inteira de polímero, ok? Ela vai ter provavelmente só o cano dela, que é de metal, o resto dela inteiro é de polímero, até porque ela não precisa de outras partes, ela não tem partes móveis, por exemplo, ok? Exceto, é claro, a mola aqui onde você coloca a munição. Mas vamos pensar um pouco sobre isso aqui. Quando idealizaram isso daqui, que basicamente é um marcador de paintball, ok? É a mesma coisa de um marcador de paintball, o mesmo calibre, e tudo que cabe dentro de um marcador de paintball cabe dentro dessa arma aqui, tá? Quando eles idealizaram isso daqui, ele não estava imaginando que você fosse colocar isso daqui na sua cintura e sair por aí como se você estivesse portando uma arma. E muita gente que faz comentários falando sobre isso já coloca nessa situação, que a pessoa está andando com a arma e de repente um bandido aparece e ela tem que enfrentar esse bandido. Ou seja, enfrentar uma arma de fogo com uma arma como essa daqui. Não é esse o conceito. O conceito dessa arma aqui é um conceito para você ter em casa, que é um conceito, diga-se de passagem, bastante perigoso. E eu vou explicar para você o porquê que ela é bastante perigosa, ok? Ela é perigosa porque isso daqui é um troço que você vai usar. Isso, ela é feita para fritar um invasor antes dele entrar na sua casa. Ela é feita para que você atire de verdade nas pessoas e não que você só faça um ensaio de atirar nas pessoas ou só assuste as pessoas. Como isso funciona? Você está num ambiente abrigado, um invasor começa a tentar entrar na sua casa e você
frita ele usando isso daqui. Se você for pesquisar no mercado, você vai descobrir algumas coisas. Uma arma CO2, ela não pode ficar carregada. A mesma coisa essa daqui, ok? Se você deixar uma arma de CO2, qualquer uma daquelas de 4,5, de bolinha, seja qual for, carregada, ela vai ficar forçando automaticamente a válvula e ela vai automaticamente começar a vazar. Essa arma aqui, ao contrário das outras, você pode deixar carregada. Você faz o municiamento da arma, coloca o cilindro de CO2 aqui atrás, ok? E na hora que você vai usar, você dá uma pancada nela aqui. Quando você dá a pancada, automaticamente o cilindro se fura, ele fica de ponta cabeça lá dentro, eu vou mostrar isso para vocês, ok? E ela injeta CO2 aqui dentro. Quando isso acontece, essa peça aqui vai ser acionada e a arma está prontíssima para disparar 6 tiros. Ela vai dar 6 tiros no invasor. No invasor que vai estar tentando entrar na sua casa, no invasor que vai estar no seu quintal, enfim, no invasor de perímetro. Novamente, não é uma arma para você pôr na cintura e sair por aí enfrentando pessoas. É uma arma para você estar abrigado e queimar o cara que está lá fora. Por exemplo, um cracudo está tentando arrombar a tua porta, você prega fogo nele, que com certeza você não vai matar a criatura. Por quê? Se você parar para pensar e começar a ler alguns comentários, você vai ver que, botou o pé na minha casa, toma tiro na cara. É a primeira coisa que você escuta. Só que na hora do vamos ver mesmo, você sabe que por conta daquele cracudo, daquele sem vergonha, de um cara que só meça talvez uma sova ou ser espantado do seu quintal, você está cometendo ali um assassinato e vai ter que responder por ele. Pode ser legítima defesa? Ok, pode ser, mas ainda assim é um baita de um processo. Essa arma aqui é perigosa porque você pode literalmente dar uns 2 tecos na cara do peão, botar ele para correr ou até apagar ele. Porque não pense que isso daqui é fraquinho. Enquanto, por exemplo, as outras armas de CO2, elas dão 30, 40 tiros, mandam 40 bolinhas de ferro lá, essa daqui vai dar no máximo 12 tiros competentes. O correto dela mesmo é dar só 6. Mas esses 6 são munições não letais de calibre .50 que, cara, machucam pra valer. E vocês vão ver nos testes o que é que eu tô falando pra vocês. Outra coisa muito interessante que você tem que pensar. Uma arma como essa daqui não dispensa, por exemplo, uma arma de fogo, ok? Isso é, na verdade, uma opção para botar doido para correr. Tanto que uma das características dela é ser altamente barulhenta. Barulhenta demais. Se você disparar isso aqui dentro da sua casa, muita gente vai achar que eu vi um tiro real. E é muito mais alta que um tiro de 22, tá mais para um tiro de 38, de 9 milímetros. Ou seja, ela é muito barulhenta. E eu acredito que isso faça parte da ideia da arma, que é realmente produzir bastante barulho para assustar o alvo. Mas não pense que é só barulho. A munição dela pode ser extremamente braba de se utilizar. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Descarregado, tá? Eu vou bater aqui e ela vai carregar o cilindro aqui dentro, tá? Vamos lá. Carregou. Agora ela está pronta para o disparo. Tá vendo esse pininho aqui? Significa que o ar entrou lá dentro, tá? Vamos disparar ela agora. Porra! Meu! Ah, não. Vem ver isso aqui. Ó! Não parou, não. Vamos ver o resto? Eu imagino que o barulho faça parte. Não dá para imaginar uma arma não letal que não tenha esse componente para assustar o invasor, né? Vamos ver aqui. De novo. Esburacou mesmo. Na maior. Vamos recarregar. Eu vou colocar a mola para trás e encaixar ela aqui, ó.
ela fica encaixada aqui na frente, tá? E aí eu posso colocar mais 6 munições, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, o ideal não é você soltar, tá? O ideal é você trazer, porque dependendo da munição que você for usar, na hora que você soltar a mola aqui, ela pode explodir. Você não tá entendendo nada, né? Mas eu vou mostrar para vocês já já. Bom, agora eu acho que cabe um comentário aqui. Quando eu disparei pela primeira vez, eu levei até um pouco de susto, assim, porque eu esperava alguma coisa mais para CO2, nesse nível que você compra nas lojas aí das arminhas pequenas, C11 e todo o resto, correto? Os simulacros e tudo mais. Essa não. Essa soltou ar pra caramba. Você vê ali a dispersão de ar e ela injeta muito mais CO2 do que as outras airsofts e armas de bolinha que você vê por aí. Ou seja, ela solta bastante energia. O primeiro teste foi feito com as balas de alumínio e a pancada foi muito forte com essa munição de alumínio. Eu cheguei a suspeitar, e suspeito ainda, que eu vou precisar fazer mais testes com essa arma. E usando as munições de alumínio, essa que você encontra aqui na Venture Shop, que se você der uma dessa de alumínio na testa de um peão, você apaga ele para valer. Ela não vai ter peso nem capacidade para, por exemplo, entrar dentro do crânio do peão, mas se um cara tomar uma dessa daqui, ele pode até dormir ali em cima do seu pé se você atirar de perto, ok? Eu acho interessante agora que você continue assistindo o vídeo, porque vai entrar munições aqui que são bastante especiais. Bora lá. Essa arma ela vai dar até uns 20 disparos. Só que quando chega no 12º, ela já perde muita potência, ok? Então o ideal é que você dê 12 disparos e você tenha que recarregar. Os primeiros 6 são bastante constantes e muito fortes. Depois vai ficando mais fraco, tá? Só que você não pode simplesmente abrir a arma e botar para torar. Você tem que ir lá e fazer um pequeno ritual com ela. Esse aqui, ó. Foca aqui, dona Raposa. Para você voltar a recarregar, para você recarregar ela e fazer os tiros, você tem que primeiro soltar o restinho de CO2 que tem aqui dentro, tá? Aqui tá o pino, tá vendo? Eu vou fazer ele ejetar o restinho de CO2 que tem lá dentro, ó. Já era, tá vendo, ó? O pino abaixou, significa que não tem mais CO2 aqui dentro dela. Eu vou abrir a tampa aqui agora. Ó. Já tá sem pressão, tá vendo? Aqui está a peça de recarga. Ó. Já era, tá? Vamos colocar outro cilindro agora. Ó. Lá dentro, a tampa. Bem fechada, tá? Ela não dispara mais, ó. Não tem como ela disparar, só se você bater aqui. Bater aqui, ela começa a disparar, ok? O cilindro ainda tá fechado aqui dentro, tá? Essa é uma das coisas que você faz para você guardar essa arma, ok? Então vamos lá, vamos de novo para a pista. Tentar acertar mais ou menos no meio dela para ver o que acontece, tá? Vamos lá. Olha aqui. Eu vou carregar o CO2 nela. Já era. Carregou, tá? O botãozinho aqui tá pro lado para fora, significa que ela tá com o CO2 carregada. Fura bem. Daí dá para você ter uma ideia do tanto que esse negócio deve machucar com as balas de alumínio. Eu vou testar ela agora lá no bonequinho, ok? Vamos ver o que ela faz. Vamos tentar achar uma delas para ver como ela ficou. Não dá para tirar 2 vezes não. O pessoal fala que dá para tirar, mas não dá. Ela deforma pra caramba, ó.
As de borracha talvez dê para atirar, mas essa daqui é uma pancada só. Dá uma olhada aqui. O que nós vamos testar agora é essa aqui, a munição de polímero. Ela é muito mais cara que a de alumínio, porque, segundo os fabricantes, ela é reutilizável, tá? Você vai atirar e depois você vai poder recolher as bolinhas e atirar com elas de novo, porque elas não vão deformar como deformam as munições de alumínio, ok? Bora lá. Ruim, hein? Que foi? E aí vai ficar disparando aqui, ele vai ficar vazando tudo. Vamos atirar no bonequinho de ferro lá. A ideia é que a gente veja o que vai acontecer. Se for ficar vazando todos os tiros, não adianta a gente ficar atirando lá. Vamos nesse aqui agora. Vamos ver. Caiu aqui, ó. Vem cá. Ó. Ah, perfeitamente reutilizável. Olha aqui. Aqui onde ela pegou, tá vendo, ó? Ó. Perfeitamente reutilizável. Perfeito. Dá para reutilizar, sim. Vamos ver o resto. Essa vinha vindo para cá. Algo que talvez seja interessante você saber, tá? Eu compro blisters como esse daqui, que vem 9 cartuchos de munição, ok? No total, cada um desses aqui vai dar uns 18 tiros nessa arma aí. Eu fiz um teste queimando todos os 9 só com 6 munições. É lógico que eu não atirei lá no clube, eu atirei num lugar mais controlado, ok? Enquanto todas as outras se destroem, essa daqui você pode usar várias e várias e várias vezes, que você não vai precisar comprar mais munição. É uma ótima, excelente opção para treinamento. O que a gente vai fazer agora é subir muito o nível da brincadeira, tá? Eu só tenho 12 munições dessa daqui e eu vou disparar 2. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é talco. Mostra aqui, raposinha. Tá? Isso aqui é talco, ok? O que que essa munição aqui faz? Ela é extremamente mole. O pessoal lá fora, aonde eu pesquisei, né? Eles usam isso daqui para controle de motim, tá? Ou seja, os presos estão tudo lá num lugar confinado, os caras vêm e disparam isso daqui onde está rolando tumulto. O que ela faz? Ela é muito mais mole, muito mais elástica, e quando ela bate, ela começa a ricochetear sem parar, ok? Eu não sei se vale a pena a gente testar isso direto ali, porque a gente não vai conseguir ver isso daí. Então o que eu estou pensando é o seguinte, eu vou atirar na parede, tá? Eu vou pegar uma delas, vou mirar aqui na parede só para a gente ver ela pular, ok? Vamos lá. Aqui, para fins de teste, tem uma parede de concreto, tá vendo? Eu vou atirar nesse ângulo aqui, ela vai bater na parede de concreto e vai se perder ali. A gente não vai ver isso acontecer, tá? Porque ela é muito mais veloz do que eu imaginava. Mas é só pra gente ter uma ideia de como funciona essa munição, ok? Filma lá, raposa. Tá pronto? Acho que tô. Nossa. Olha aqui. Olha o tamanho do hematoma que ela abre. Ó. Olha aqui na minha mão. Ela vira uma geleia mesmo, olha. Tá vendo? Isso daqui é o talco, tá? Que vai nela, ok? Porque se ela não tiver talco, ela gruda uma na outra. Mas é uma paulada do diabo. Você não dá pra ver nada, né? Não. Teria que usar uma câmera especial para você pegar isso aqui, mas a borrachada é bem larga. Nossa, 1000 vezes mais larga que a área de contato da munição de alumínio, por exemplo. Ela abre bem, ou seja, uma baita de uma chibatada nas costas do nóia, né? Eu não sei te dizer se isso daqui é uma coisa muito assustadora ou muito acima da média. Para isso, você vai ter que julgar por si mesmo. Vamos ver o vídeo do teste das munições de pimenta.
Vamos ter uma conversinha rápida aqui, só para você entender o que está acontecendo aqui, ok? Essa munição aqui, embora seja molinha e talvez a mais doce de todas elas, é uma das mais proibidas que você vai achar e das mais difíceis de comprar. Por quê? Porque ela tem um nível de incapacitação muito grande. Esse fato dela ser molinha causa muita dor no alvo, coisa essa que muitos países controlam. Ou seja, você pode comprar de alumínio, você pode comprar a borracha ou polímero normal, mas essas aqui de silicone são extremamente difíceis de se comprar e de obter autorização para ter, ok? Mais difícil que ela ainda é essa daqui. Ela é de capsaicina, capsaicina, alguma coisa assim. Essa é a munição do Apocalipse. Você vai encontrar ela, se você encontrar, em duas versões. A sintética e a natural. A sintética talvez você consiga, porque ela vai ter a dosagem correta para você disparar num alvo não letal. Já a de pimenta natural vai ser difícil de você encontrar até em site que vende esse tipo de coisa meio que por baixo dos panos, ok? Essa daqui é de pimenta natural. A pimenta usada para fazer essa daqui é Carolina Reaper. É muito forte mesmo, e ela é altamente debilitante. Ou seja, você não está jogando a mesma substância do spray de pimenta. Você está jogando pimenta pura no coitado do Neuer que tentar invadir sua casa. Olha só, ela vem lacrada, até parece um tubo de ensaio, ok? Você tem que baixar a trava dela aqui, longe do rosto, e abrir o pacote. Porque ela pode ter estourado lá dentro. Se ela estourou, ela empesteia tudo, ok? E aqui estão as munições, ó. Ela nem sai sozinha. Mostra ela aqui, Raposo. Isso aqui é o seguinte. É uma película, mas uma película muito fina, mesmo de acrílico, ok? Esse acrílico tá todo cheio de pimenta. A orientação é que você não dispare ela direto no alvo, mas sim do lado do alvo. Você não tem que acertar o alvo na cabeça, e sim do ladinho da cabeça dele para que o pó exploda. Ela atinge uma área de 50 centímetros, tá? Ou seja, é mais ou menos como usar uma espingarda. Então, nós vamos testar uma delas agora. Eu vou seguir exatamente todas as orientações. Olha só, o primeiro tiro é de borracha. Ele vai na cabecinha do boneco ali, ó. Agora está carregada a munição de pimenta. Vamos ver o que ela faz. Puta que pariu. Olha que nuvem. Tá conseguindo pegar? Tô. Olha, não dispersa. Puta que pariu. Olha que nuvem. Eu sinto o cheiro dela. Tá sentindo? Tô. Tem cheiro de pimenta. Não tá ardendo, mas eu tô sentindo o cheiro da pimenta. Olha o que fez no alvo ali, ó. Vamos chegar mais perto para ver. Olha. Onde ela pegou. Vamos dar mais um. Ó, eu vou dar outro disparo, mas antes eu quero contar uma coisa. A gente está disparando numa área autorizada. A gente foi autorizado a disparar esse tipo de munição aqui nesse lugar. Tá ouvindo? O clube de tiro tá vazio, tá só a gente aqui para poder fazer isso, ok? Vamos para mais um disparo, tá? Puta merda. Olha que 50 centímetros é o cacete, meu. Olha isso, tá voltando, ó. Sai. Puta merda. Olha que 50 centímetros é o cacete, meu. Olha, tá voltando. Olha o cheiro. Puta merda. Ah, não é por nada, não. A gente tá o quê aqui, ó? 5 metros. Vai pra lá. Vamos pra lá. A gente tá a 5 metros. A gente tá a 5 metros.
Ah, Feitiço virou contra o feiticeiro. não virou. A fumaça tá indo pra lá, ó. É que ela tá expandindo mesmo. Ó, ainda tá no ar o negócio. Vamos esperar pra pegar a câmera, ó. É assim, quando você quer fazer um teste de verdade, é isso que as coisas acontecem, tá? É atirar, você dá 5 tiros e corre, entendeu? Porque o negócio vai longe. E aqui também é muito aberto, né? Foi o único lugar que a gente conseguiu poder testar isso daí. O que você sente é gosto de pimenta. A pontinha do meu nariz tá A ponta ardendo. é um leve ardor. Não é, É, igual não é- spray de pimenta ou de gengibre. É ardidinho mesmo. É de pimenta mesmo. Como se você tivesse comido uma coxinha carregada. Ah, funciona esse negócio. Você tem que ter muito coração peludo pra tirar isso num nóia, cara. Muito coração. É por isso que você não acha isso pra comprar no Brasil em qualquer lugar. Vamos lá ver. Tô usando meu nariz pra... Se ardeu, olha, bem na hora. Ó, continua voando, ó. Ó. Ah. É muito legal, né? É muito legal mesmo. Eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição, que é o link da Venture Shop. É lá que você vai encontrar essa arma aqui. Não só essa, vão ter outras armas, inclusive para home defense, exatamente com o mesmo conceito que essa, com desenho diferente, algumas de tambor, enfim, você vai ter ali acesso a tudo isso. Em termos de munição, eu acho que vocês deveriam investir, quem quiser, claro, nesse tipo de munição aqui que se mostrou a mais eficiente, que é as de alumínio maciço. Por ela ser mais pesada, ela faz mais impacto e você vai ter mais usos para ela, inclusive poder quebrar algumas coisas. Tanto a arma quanto as munições e alguns acessórios que você viu no vídeo, você vai encontrar lá na Venture Shop. Então você entra aqui embaixo e não deixe de usar novamente o nosso cupom, que com o cupom você barateia bastante a arma. Os cupons do Guia de Sobrevivente são cupons de verdade, já tá tudo bem combinadinho com eles lá para você ter realmente vantagens para adquirir a sua arma, se caso você quiser. Não é uma arma para você se envolver em tiroteio, não é uma arma para você colocar na cintura e topar com um bandido no meio da rua, ok? Não é. A ideia dela é que você esteja dentro de um abrigo e consiga disparar num invasor, afugentar um cara do quintal, afugentar alguém que está tentando invadir sua casa, está tentando arrombar a sua casa. É para isso que ela tem esse disparo alto pra caramba. Então, é um investimento que você faz numa arma que não tem controle do Estado. Você não precisa dar satisfações para ninguém. Tem que ser maior de idade, preencher os requisitos para comprar, mas não é algo que você precisa de um CR, de um monte de documentos e de um monte de gente dizendo para você o que você deve fazer ou não. Outra coisa, a munição dela é bastante barata e dá para você armazenar bastante, ou seja, vai ter aí muito noiado que tentar entrar na tua casa tomando tiro na lomba disso daqui. E você tem que prestar muita atenção ao uso dessa arma. Enfrentar uma arma de fogo com isso daqui é óbito, o seu, entendeu? Então é algo que você tem que entender o conceito. É uma arma para defesa doméstica, vai fazer um barulho da porra, vai machucar pra cacete, é o alvo que ela vai tomar o tiro, mas é uma arma para você espantar um agressor. Não é uma arma para você achar que você tá garantido, que você tá, sei lá, com um 8 na cinta, porque você não tá. E esse tipo de vídeo traz um conhecimento que é extremamente valioso para as pessoas que querem ter pelo menos um meio de se sentir mais segura e de poder defender a sua casa, mesmo que ele tenha algumas limitações como essa daqui. Lembrando que a maior vantagem dela é o fato de você poder clicar no botão e receber ela aí na sua casa já prontinha para defender a sua porta e botar os cracudos todos para correr. Coloca teu like aí, deixa seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.